Alô pessoal, direto ao ponto aqui. A direção do Grêmio está um tanto quanto preocupada e até um tanto temerosa em relação ao comportamento que os torcedores terão na partida de domingo, 4 horas da tarde, na Arena contra o São Paulo. O Grêmio sabe que haverá um grande público, estima-se aí mais de 50 mil pessoas, mas o que o Grêmio não sabe é se essas pessoas estarão dispostas a apoiar a equipe desde o primeiro momento. E evidentemente que esse sentimento, esse temor, está baseado naquilo que tem acontecido nas últimas partidas em casa. Um comportamento hostil, até, de muitos torcedores em relação ao técnico Renato Portaluppi. Os jogadores até têm sido preservados. Por exemplo, contra o Juventude, o Grêmio estava perdendo o jogo até quase o final da partida, mas a torcida se mantinha ali, solitária. Falhou depois. O time chegou aos 2-2, obteve o empate no final da partida, mas o resultado, obviamente, não foi do gosto do torcedor e houve algumas manifestações. Então, em relação ao time, com exceção talvez do Reinaldo, que é um jogador muito marcado pela torcida, mas em relação à equipe, tem havido uma certa paciência, mas o Renato parece estar na mira da torcida gremista. E é por isso que o Grêmio está fazendo uma espécie de pedido. O Grêmio está pedindo trégua para seu torcedor. O Grêmio escalou um dos seus vice-presidentes, Eduardo Magriço, para dar entrevistas nas emissoras de rádio nesses últimos dias ou depois da partida contra o Cruzeiro. Nessa sexta-feira, Eduardo Magriço concedeu entrevista para a Rádio Bandeirantes e ele disse, foi de uma posição muito humilde, no sentido de afirmar que, olha, o Grêmio está precisando de ajuda. O Grêmio é uma coisa muito importante em nossas vidas, disse Eduardo Magriço, e nós não podemos abandoná-lo nesse momento. Mas é um apelo, porque o Grêmio, de fato, está temeroso em relação àquilo que possa acontecer. Evidentemente que a torcida, a parcela mais compreensiva, ela haverá de ter o seguinte pensamento: puxa, se a gente não ajudar, pode ser até pior, pode dar tudo errado, pode sofrer gols o Grêmio, então vamos tratar de ajudar. Mas há um pessoal que já perdeu a paciência e não se pode tirar esse direito dos torcedores que não aguentam mais ver o desempenho ruim do Grêmio nesses últimos jogos. Acho que em quase todo esse ano de 2024. Na entrevista para a Rádio Bandeirantes, o Eduardo Magriço foi questionado a respeito da permanência do técnico Renato Portaluppi, se o Grêmio havia agido de maneira correta ao manter o treinador, sobretudo naquele período mais delicado do campeonato, lá pela metade do ano, foram várias derrotas na sequência, e o Eduardo Magriço diz que a direção não se arrependeu de ter mantido a comissão técnica, disse, anotei aqui, que havia sido uma decisão corajosa, mas o Grêmio entendeu, e isso bate com a informação passada pelo repórter Caliel Dornelles, colega da Bandeirantes, essa questão chegou a estar na mesa da direção do Grêmio. A demissão do Renato Portaluppi pelo menos entrou na mesa de discussões, mas o Grêmio entendeu que ficar mudando de técnicos, e aí há uma referência óbvia em relação a 2021, palavras do Eduardo Magriço, mudar 3 ou 4 vezes é a fórmula do insucesso, e o Grêmio não tinha como entender que daria certa, que seria bem sucedida uma alteração. Além disso, o Magriço destacou a longa experiência do Renato Portaluppi como jogador, ex-jogador, como treinador, 45 anos de carreira, para que o Grêmio tivesse feito a aposta da manutenção do treinador. E aí foi feita a pergunta óbvia, A pergunta óbvia: se o Grêmio vê tantas virtudes assim na carreira do Renato Portaluppi, o Grêmio estaria pensando em mantê-lo para o próximo ano? Aí o Magriço deu uma desconversada. Por enquanto, nós temos que tratar dos problemas, da situação delicada da equipe. Para 2025, vamos conversar mais tarde. Aí está a posição da direção do Grêmio em relação a todo esse contexto atual. O Eduardo Magriço não quis debater a respeito das últimas entrevistas, bem ruins, do presidente Alberto Guerra, do técnico Renato Portaluppi. Disse que preferia evitar essa pauta, estava falando mesmo
no microfone da Rádio Bandeirantes para fazer essa convocação para os torcedores do Grêmio. Então a sensação é essa, a grande dúvida: que comportamento terá o torcedor no jogo contra o São Paulo? Vai apoiar? Vai dar o seu carinho mais uma vez, como pede o Grêmio? Ou o torcedor já perdeu em definitivo a paciência e podem haver, quem sabe, até protestos antes e durante o jogo, caso as coisas não corram bem. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Falei aqui em nome da KTO. Jogue com responsabilidade. Frigorífico Borrússia. Produtos feitos pela nossa gente. E Saúde, Paz, Medicina e Odonto. 25 anos atendendo ao servidor público gaúcho. Até a próxima!